Boa tarde. Hoje é dia 10 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Matheus, a Evelyn, o Eric, o Gabriel, a Ana Júlia, a Júlia, o Igor e o Cauã. Fugiu a fila aqui. Os demais alunos, por um motivo ou outro, devem estar faltando, porque estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades e o seu conhecimento em dia, para que não fique atrás dos colegas. O assunto hoje é uma continuidade: relações métricas no triângulo retângulo, parte 3. Uma aula do terceiro bimestre, material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, conteúdo. O conteúdo é relações métricas no triângulo retângulo. Objetivos: demonstrar algumas relações métricas no triângulo retângulo. Resolver problemas envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. A habilidade é a EF09MA13. Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Para começar, você sabe essa? Olha lá. Considerando os triângulos HBA, considerando esse triângulo aqui, e o triângulo HAC, o outro triângulo aqui, é correto dizer que eles são triângulos semelhantes? Na opinião de vocês, é ou não semelhantes? Sim, por mais que você olhe assim, se eu desgrudar um triângulo do outro, um vai estar assim, o outro vai estar assim. Só que se eu pegar e fizer uma rotação, por exemplo, opa, fiz errado isso aqui. Esse aqui vai estar assim. Se eu pegar e fizer isso aqui, deitar para baixo, por exemplo, ele vai ficar assim, certo? E aí eles são semelhantes por quê? Porque esse ângulo de 90 graus tem tanto nesse quanto nesse, que vai estar aqui, certo? Esse outro ângulo aqui em cima, ele vai ter a mesma medida, esse ângulo aqui vai ter a mesma medida que esse ângulo aqui embaixo. Esse ângulo aqui de cima vai ter a mesma medida que esse ângulo daqui. Então eles são triângulos semelhantes. E tem as relações também. Por exemplo, o tamanho, vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Se esse aqui for 10 e esse aqui for 2, é 5, vamos colocar assim, 10 e 5, quer dizer que o de cima é o dobro do tamanho de baixo, eles vão ser relacionados. Quando eu fizer 10 dividido por 5, a resposta vai ser 2. Vamos supor que aqui é 15. Automaticamente vai ser 7,5 isso daqui. Eles são todos proporcionais. Por isso que são triângulos semelhantes. Então lá. Considerando os triângulos HBA e o triângulo HAC, aqui já aparece ali separado, eles são semelhantes, pois o ângulo H e o ângulo outro H são ângulos retos. Esses três pontinhos, três sinaizinhos iguais aqui, um em cima do outro, quer dizer que são ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Um está virado para a esquerda, outro está virado para a direita. Mas ângulos congruentes quer dizer que eles têm a mesma medida, mesmo tamanho. Eu não posso falar que eles são iguais. Tem hora que eu falo, esse aqui é igual àquele. Não é. Um ângulo vai estar virado para cima, outro para baixo. Semelhantes é o correto. Congruentes é o correto. Quando eles têm a mesma medidas. O ângulo A
que é esse ângulo de cima aqui, ele vai ser congruente com o ângulo C. Eles vão ter a mesma medida. Automaticamente o ângulo B, certo? Cadê o ângulo B? Automaticamente esse ângulo B vai ter a mesma medida que aquele ângulo lá de cima. Por quê? Porque a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Se dois ângulos são semelhantes a outros dois ângulos, automaticamente o terceiro vão ser também congruentes, vão ter a mesma medida. Foco no conteúdo. Durante essa e as próximas aulas, identificaremos vértice e lados de um triângulo e, com isso, conseguiremos caracterizar cada um deles. Observe, vou tentar fazer cores diferentes, porque essa parte aqui é bem complexo da gente ficar lendo a parte teórica. Na hora de fazer o exercício faz mais sentido, tá bom? Então lá, o lado BC é a hipotenusa, sua medida indicada por A. Cadê o ângulo BC? O lado BC, quer dizer, o lado BC é esse daqui. Ele é a hipotenusa do triângulo pequenininho aqui, certo? Ele é indicado pela letra... Ué, eu fiz errado, é BC. Cadê o BC? Aqui, ó, perdão. Do B até o... Isso aqui é a hipotenusa e ele é indicado pelo lado A. É a hipotenusa do triângulo grandão, né? Do triângulo que junta os dois triângulos pequenos aí. Ela é a hipotenusa. O lado AC, vou escolher um outro tom de verde aqui. O lado AC, do A até o C, aquela parte de cima lá, é um cateto. E no caso é o cateto maior, tá? E é indicada pela letra B. O lado AB, não tem outro tom de azul agora, de verde. Vou pegar amarelo. O lado AB é outro cateto e sua medida é indicada pela letra C. Então isso aqui são os lados do triângulo grande, do triângulo ABC. Tem a hipotenusa, que é sempre ao ângulo, a reta que está oposto ao ângulo de 90 graus, e tem os outros dois catetos, certo? Agora vamos ver as suas outras observações. Ó, durante as próximas aulas, então continua. Com isso conseguiremos caracterizar uma delas. Observe, agora vem as partes. Vou pegar um vermelho mais escuro. O AH, do A até o H, é a altura relativa à hipotenusa, sua medida é indicada por AH. Então, a altura do triângulo em relação à hipotenusa, que é o grandão aqui embaixo, é representado pelo ponto H, e é uma reta que liga do A até o H, e é representado pela letra H minúsculo. O BH é a projeção ortogonal do cateto AB. Esse é o cateto AB. Lembra que eu falei que é uma projeção ortogonal? Você imagina que o Sol está lá em cima, ele vai fazer uma sombra aqui embaixo. Então é esse daqui, ó, que vai estar embaixo certinho da reta AB. Ele forma as 90 graus assim, né? Se você for fazer uma linha pontilhada aqui, ele teria 90 graus. E ele é representado pela letra N. Então, o BH é uma projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. Sua medida é indicada por N. O CH é a projeção ortogonal do cateto AC. O outro cateto aqui vai fazer uma projeção ortogonal aqui embaixo
e ela é representada pelo CH. E é a sua letra que mede é a letra M. Olha uma observação aqui que só de bater o olho, essa é a mais fácil de todas. Eu sei que o tamanho do A é quem? Usando o M e o N. O que eu tenho que fazer com o M e o N para dar o tamanho do A? O A é daqui até aqui. O M é daqui até aqui. E o N é daqui até aqui. Qual é o tamanho do A usando o M e o N? Tô falando grego para vocês, Imagina que você quer sair daqui e quer chegar aqui, usando o M e o N. Quantos que você vai andar daqui até lá? Só o M e N. O que eu tenho que fazer? Qual conta que eu tenho que fazer para descobrir o tamanho? Se eu falasse que aqui vale 5, aqui vale 8, qual é o tamanho do A? O A é daqui até aqui. Quantos? Não. 13. O que você fez para dar 13? Somou. Então, se o N eu não sei qual é o valor e o M eu não sei qual é o valor, é só eu somar os dois. Então, primeira relação métrica. Se você somar as projeções ortogonais dos dois catetos, vai dar o tamanho da hipotenusa. Certo? Então, essa é a primeira projeção, a primeira regrinha que a gente consegue perceber aqui. Continuando, ainda agora a atividade 1. Como vimos na atividade anterior, os triângulos HBA e HAC são semelhantes. Isso é uma confirmação. Sendo assim, é correto afirmar que HB dividido por HA é igual a HA dividido por HC e AB é igual a AC? Eu vou ser bem sincero para vocês, só com letras assim fica mais difícil. Você viu que na hora que eu coloquei números ali, o Igor já, né? Alguém falou 40, mas mesmo assim funcionou já ali começar a tentar pensar. Então nós vamos inventar números aqui, certo? Deixa eu ver como que eu posso fazer. Imagine aqui, esse triângulo é como se ele tivesse deitado aqui, certo? Então imagine aqui. Eu fiz uma animaçãozinha aqui. Não vou apertar pausa para vocês responderem, porque eu acho que a gente tem que praticar para poder entender, tá bom? Então veja bem, o triângulo foi cortado, não foi? Professor, mas ele está em posição diferente e tal. Se um deles eu fizer uma rotação, vai ficar na mesma posição? Sim, né? Vou fazer a rotação no grandão ali, ó. Pronto. Quem é o relacionado a C lá no outro triângulo? Quem? B. Muito bem. Quem é relacionado a N no outro triângulo? O H. Quem é relacionado a esse H no outro? O M. Muito bom. Então nós vamos colocar valores aqui só para fazer sentido, tá? Para ver se o que eles estão falando lá é verdade ou não. Então veja bem. Vamos fazer que o pequenininho é a metade a medida dos lados do pequenininho é metade do lado do grandão. Ou seja, o grandão é o dobro. Se o N vale 2, quantos que vale aqui? 4, muito bom. Isso aqui vale 3, 6. Isso aqui vale 5, 10. Então tá ótimo. Vamos testar a fórmula deles? HB, quem que é o HB? HB é esse daqui. Qual é a letra dele? N. Qual seria o valor dele? 2, né? HB é o 2. Dividido. Quem é o relacionado a ele? O AH. O AH aqui, ó. Está na mesma posição, né? Está na parte de baixo, está na parte de baixo. Qual o valor dele? 4. Quanto que é 2 dividido por 4? Não. Se tem R$2, ele divide por 4 pessoas. Não. Se tem R$2, vai dividir por 4 pessoas. Não. 50 centavos cada um. 0,5. Então 2 dividido por 4 dá 0,5. Certo? Agora vamos fazer essa outra. Vou pegar outra cor para fazer ela.
Quem é a parte de cima? HA. Cadê o HA? A HA está aqui, ó. Qual é o valor do HA? 3. Dividido. Quem é o relacionado a ele do outro lado? O HC. Qual é o tamanho do HC? 6. Quantos que dá 3 dividido por 6? R$3 dividido por 6 pessoas. R$3 dividido por 6 pessoas. Vamos montar a conta? 3 dividido por 6. Na tabuada do 6, quem vezes 6 chega perto do 3 sem passar? 0. 0 vezes 6, 0. 3 que tira 0, 3. Não tem ninguém para baixar, põe uma vírgula. O que acontece aqui? 0. Quem vezes 6 dá 30? 5. Acabou. Então quantos que seria? R$3 dividido por 6 pessoas? Não, 50 centavos. Né? Pensa comigo. Se fosse R$1 para cada pessoa, eu conseguia pagar só 3 pessoas. Se fosse 50 centavos para cada um, dá para 6 pessoas. Muito bem. Então essa relação disso é igual a isso, deu certo por enquanto? Deu. Os dois valem a mesma razão, mesmo resultado de divisão. A última relação agora. Vou pegar o meu AB. Meu AB é essa daqui. Qual o valor dele? 5. E vou dividir pelo AC, que é o relacionado a ele. Quantos que é o AC? 10. R$5 dividido por 10 pessoas. 0,5, 50 centavos. Todos deu a mesma resposta? Então isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Que é relacional um para o outro. Tá bom? Podemos continuar? Uma coisa que eu queria explicar para vocês que vai ajudar muito lá na frente. Pense bem, eu vou pegar esse e vou dividir por esse. 5 dividido por 2, quantos que dá? R$5 dividido por 2 pessoas. Vocês têm que começar a dividir mais dinheiro, hein? 2,50. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pegar a hipotenusa e dividir pelo cateto menor. 10 dividido por 4, quantos que dá? Não, 2,5 também, Muito bem, repararam que a razão da hipotenusa pelo cateto menor é a mesma coisa? Isso aqui está fugindo do exercício, eu só estou ensinando para poder ajudar lá na frente. Agora eu vou pegar o cateto maior e vou dividir pela hipotenusa. 3 dividido por 5. E do outro lado lá, dá 6 dividido por 10. Como não vai dar um número exato, só vou fazer uma simplificação na fração para vocês entenderem. 3/5. Deu a mesma coisa? E dá para fazer a divisão sim, ó. Agora que eu percebi. Calculadora. 3 dividido por 5 dá 0,6. 6 dividido por 10 dá 0,6. Quer dizer que as relações deles continuam a mesma, a razão. E se eu pegar um cateto e dividir pelo outro? Vou pegar o cateto maior e vou dividir pelo menor. 3 dividido por 2, 1,5. 6 dividido por 4, 1,5. Sempre quando você pega de um triângulo e do outro, eles têm ângulos iguais, então a razão vai ser a mesma, certo? Aqui ele fala isso, ó. Ao movimentar o triângulo HAC, é possível perceber mais facilmente a semelhança entre os dois. Seus lados correspondentes são proporcionais, tornando correta a relação que o HB, que esse daqui dividido por esse, vai ter o mesmo resultado do que esse dividido por esse, que vai ter o mesmo resultado do que esse dividido por esse. Tá bom? Alguma dúvida? Foco no conteúdo. Agora vem a gente começar a fazer as equaçõezinhas que dá para perceber aí. Então preste bem atenção. Ele fala assim: se aquilo que nós acabamos de falar é verdadeiro, então temos o quê? Que HB é representado pela letra N, dividido por HA,
HA representada pela letra H, é igual HA, cadê o HA de novo? É a letrinha H, dividido por HC, que é esse lado, que é a letrinha M, é igual ao HB, cadê o HB? HB aqui de novo, não é aqui não, AB, não é A até o B, que é a letrinha C, dividido por AC, A até o C é a letra B. Então ele tem essas informações, certo? E aí o que acontece? Significa que H ao quadrado é igual a M vezes N. Mas de onde que ele tirou esse negócio? Vamos fazer uma... Lembra quando a gente quer saber se as frações são equivalentes? Ele faz isso aqui, ó. 2/3 é igual a 4/6. Como que eu faço para descobrir? O de baixo vezes de cima vezes de. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 6, 12. 12 é igual a 12? Sim. Então aqui é a mesma coisa, para fazer proporcionalidade. Vamos lá? Vou fazer de outra cor aqui para ficar mais chique a coisa. H vezes o H. H vezes o H dá H o quê? H ao quadrado é igual N vezes M. N vezes M. Chegaram a essa conclusão aqui. Então eles chegaram à conclusão que a altura do triângulo vezes ele mesmo é a mesma coisa que a multiplicação da projeção ortogonal do M com a projeção ortogonal que resultou a letra M. Então eles conseguiram inventar, vamos supor, se vinha aqui assim um triângulo, e eles falam assim, aqui mede 5, aqui mede 7. Qual é a altura desse triângulo? Você vai fazer o quê? A altura do triângulo ao quadrado é igual 7 vezes 5. Aí você vai pegar, a altura ao quadrado é igual a 7 vezes 5, 35. Ah, mas não quero saber a altura ao quadrado, quero saber só a altura. A altura é igual a raiz quadrada de 35, que vai dar 5, alguma coisa, chegando perto do 6, porque se fosse raiz quadrada de 36, dava 6 exato, né? Então aqui é uma das relações que eles conseguem perceber. Acabamos de demonstrar mais uma relação métrica num triângulo retângulo. Lembrando que isso aí funciona no triângulo retângulo. Agora, utilizando o que nós acabamos de descobrir. Como que é mesmo que nós descobrimos? H ao quadrado é igual a M vezes o N. Bom, o N está aqui, o M está aqui e o H está aqui. Vamos organizar? O H, o M e o N. Quem que eu conheço? Conheço quem? O H? Qual o valor do H? 6. Muito bom. O valor do M? 9. E o valor do N? A gente conhece o valor do N? Não. Então o N é nossa incógnita. Vamos trocar quem a gente conhece. Quem que a gente conhece mesmo? O H. Qual o valor do H? 6 ao quadrado é igual. Qual o valor do M? 9 vezes o N. E agora? Quem sabe o que eu tenho que fazer primeiro aqui? Está começando, estamos quase chegando no resultado já. Quem que eu consigo resolver? 6 ao quadrado dá para resolver? Dá, né? Quantos que é 6 ao quadrado? 36 é igual a 9 vezes o N. Ah, eu gosto de trabalhar com quem eu não conheço do lado esquerdo. 9 vezes o N é igual a 36. 9 vezes quem que dá 36? 4. Muito bom. Olha outro jeito de fazer aqui, ó. N é igual, em vez de ficar 9 vezes quem, você faz N é igual a 36. O 9 está multiplicando. Passa para lá, dividindo. Quantos que dá 36 dividido por 9? 4. Certo? Vamos ver se essa equação funciona mesmo? Ele fala que o H, o 6 ao quadrado, é igual às duas
Os dois aqui, o m e o n multiplicando um pelo outro. O n vale 4, o m vale 9. 6 ao quadrado dá 30 e 4 vezes 9, 36. Realmente funcionou aquela relação métrica que a gente acabou de conhecer. Certo? Olha lá. H ao quadrado é igual a n vezes m. Vemos que 6 ao quadrado é igual a 9 vezes n. 36 é igual a 9n. Então n é igual ao 9 estava multiplicando. Aqui eles não trocaram o lado. Lembra que eu falei que eu gosto do lado esquerdo? Eles não trocaram. O que eles fizeram? Passaram 9 dividindo. Tiraram 9 e passaram dividindo. Chegaram que 4 é igual a n. Eu posso falar que 4 é igual a n. Posso falar que n é igual a 4. As duas afirmações são verdadeiras ou uma delas é falsa? As duas é verdadeira. Banana é amarela, amarela é a banana. As duas informações são verdadeiras. Foco no conteúdo. Agora vai vir mais uma equação, deu o terceiro exercício. O pior é que o nosso tempo está curto. Vamos organizar o que aprendemos resumindo as expressões das 4 relações métricas encontradas. Então preste bem atenção. Nós temos triângulo que forma os triângulos com os lados dentro e interno aqui, certo? E aí, vou apertar pause, copie essas fórmulas. Copie o triângulo do jeito que está aqui e as fórmulas também. Que daí vocês vão entender, conforme a situação, você pode estar usando essas anotações. 3 minutinhos para copiar. Então, feitas as relações métricas, só vamos analisar uma por uma rapidinho aqui, ó. Isso daqui ao quadrado é igual a hipotenusa grandona vezes a projeção vezes a projeção ortogonal do catetinho lá, certo? A outra, b ao quadrado, ou seja, esse lado ao quadrado é a mesma resposta que a hipotenusa grandona vezes esse outro lado aqui. O b vezes o c, ou seja, a multiplicação dos dois catetos do triângulo grande vai ter o mesmo tamanho que a hipotenusa vezes a altura do triângulo, projeção na hipotenusa. E por fim, a hipotenusa ao quadrado aqui é a mesma que a multiplicação do m, a altura ao quadrado é o mesmo que a multiplicação do n pelo m. Se somarmos as duas primeiras, observe o que vai acontecer. Então veja bem, lembra que tinha lá c ao quadrado igual a vezes n? E tinha b ao quadrado igual a a vezes o n? Olha o que acontece. Vou somar essas duas. Como que fica? Fica c ao quadrado mais b ao quadrado. Agora eu vou somar esses do outro lado aqui. Ficaria a vezes n mais a vezes m. Mas eu posso pôr o a em evidência. O que colocar em evidência? Coloca entre parênteses. E aí vem aqui e coloca os outros dois aqui dentro. Por que isso? Preste bem atenção. A vezes n dá AN. Mais A vezes M dá AM. Entendeu? E aí ficaria o quê? Essa linha aqui, ó. Desculpe. Ficaria essa linha aqui. Certo? E aí eu percebo que M mais N é a mesma coisa que quem? Que o A. Então eu posso trocar isso aqui por A. Aí fica C ao quadrado mais B ao quadrado é igual A vezes N mesmo, A ao quadrado. E chegamos nessa conclusão. E aí, isso aqui é uma famosa equação, que a gente chama isso aqui, ó. Quer ver? A gente vai inverter, vai pôr esse aqui pro lado de cá e esse aqui pro lado de lá. Só inverte a ordem. A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Só para deixar bem claro, o A é a hipotenusa. E o outro aqui é cateto. E esse aqui também é cateto.
E quem que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado? A soma do quadrado dos catetos. É um filósofo conhecido como Pitágoras. Então isso aqui é o teorema de Pitágoras, tá? Então todas as métricas que a gente estudou eram 4. E juntando duas lá, chega no teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Essa fórmula é muito importante também. A maioria das questões que a gente usa para descobrir um dos 3 lados do triângulo, quando você sabe 2 informações, é teorema de Pitágoras. Então agora a gente sabendo disso, como que é a fórmula mesmo? A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Daí vem a pergunta aqui. Um triângulo retângulo A, B, C. Um triângulo retângulo ABC com o cateto AB medindo 16 e o cateto AC medindo 15, determine a medida X da hipotenusa do triângulo. E agora? Vamos tentar descobrir? O 16 é cateto ou é hipotenusa? Cateto, a hipotenusa é o X. Então o 16 é o quê? Cateto. Vocês querem colocar no lugar do B ou do C? Tanto faz a ordem. No lugar do B. 16 ao quadrado. O 15 é o cateto ou a hipotenusa? Cateto, porque o X é a hipotenusa. Então eu venho e coloco aqui no lugar do C. E o A é minha hipotenusa. Qual o valor dele? X ao quadrado. Então X ao quadrado é igual 16 ao quadrado. É 16 vezes ele. 6 vezes 6, 36. Subiu 3. 6 vezes 1, 6. 7, 8, 9. Matou. Coloca o cruzinho em homenagem. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando. 6 mais ninguém, 6. 9 mais 6, 15. Foi 1. 1 mais 1, 2. 256. B ao quadrado. B ao quadrado, 256. Mais, agora tem que fazer o 15 ao quadrado. 15 vezes ele mesmo. 5 vezes 5, subiu 2. 5 vezes 1, com mais 2, 7, né? Matou 5, coloca o cruzinho em homenagem. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando tudo. 5 mais ninguém, 5. 7 mais 5, 12. Subiu 1. 1 mais 1, 2. Então deu 225. Agora tem que somar esses dois. 225 mais 256. 5 mais 6, 11. Subiu 1. 1 mais 2, 3. Com mais 5, 8. 8 mais... É 2 mais 2? 4. Então deu 481. Então, x ao quadrado é igual a 481. Vamos chamar a calculadora aqui. Calculadora. Olha lá, só para confirmar, 16 vezes 16, 256. 15 vezes 15, 225. Mais o 256, 481. Raiz quadrada disso dá um número aproximadamente de 21,93. Você poderia parar, x é igual a raiz quadrada de 481. Mas se você fizer na calculadora, você chega a criar aproximadamente 21,93. Certo? Errei. Onde que eu errei?
Vou apertar pausa. Ou eu errei, a correção aqui está errada. Dá, mas eu vou mostrar, né, a nossa raiz. Então deu aquela lá. Raiz quadrada 481, que é aproximadamente... Quantos que eu tinha falado? É aproximadamente 21,93, certo? 21,93. Para chegar no que eles estão querendo, você teria que fazer um cateto de 15 centímetros e o cateto de 20 centímetros. Que daí seria 15 ao quadrado. Vai dar 225, mais 20 ao quadrado, 20 vezes 20 dá 400. E somando aqui dá 625. Raiz quadrada de 625 é o 25 que eles tanto queriam aqui. Então, eu até vi o material, mas não prestei atenção nisso aqui. Então, a resposta correta da pergunta é 21,93 aproximadamente. E se fosse para ser 25 o cateto do jeito que eles queriam, a gente usaria 20 centímetros, tá bom? Continuando, o que aprendemos hoje? Eu voltei a gravar? Voltei. Demonstramos algumas relações métricas presentes no triângulo retângulo. Aprendemos a resolver problemas envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. E não se esqueçam, já está disponível para vocês o Tarefa São Paulo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Aqui estão as referências que eles usaram para criar o PowerPoint, a turma do Centro de Mídias. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.